Então tá aí, a gente está hoje com uma pessoa muito importante da história da arte de Igrejinha. A senhora pode se apresentar? Eu sou Nancy Terezinha Brúcios, nascida em Igrejinha em 18 de novembro de 1938. 1968. Então quem é bom de matemática faz a conta, mas a senhora tem 84. 84 anos. E mais alguma coisinha pequena. E a senhora pode contar um pouco da história da sua vida para nós aí? Com certeza. Da história que a senhora era criança, de seus pais. Com certeza. A minha mãe, quando eu nasci com uma bolha aqui na cabeça. Então era uma preocupação única, porque a medicina não era como hoje em dia. Aí um pastor, como uma seringa, tirou aquele líquido. E eles ficaram preocupados que eu não seria normal. Mas Deus deixou que eu fosse normal. E agradeço pela vidinha que eu levei, porque foi muito boa. E seus pais moravam em Igrejinha na época Sim, também? era Lila Feller e Oswaldo Feller. E moravam em que local aí? Moravam em Igrejinha, já falecidos há muito tempo. E o que eles faziam na época? Eles Ele era barbeiro. Ah, Ganhava vida fazendo barba, cortando cabelo. E eu aprendi a fazer isso também. ah, E a minha mãe, porque ela não podia trabalhar assim muito fora de casa, por causa da profissão do meu pai, ela começou a cortar cabelo também de senhoras e fazer um permanente. E fazia sobrancelha, tudo assim a moda Miguelão, mas era feito naquela época, era assim. era assim. Então, foi uma época bem difícil, mas a gente era feliz. Aos domingos, porque comprar carne era difícil, o papai pegava a sua arma e ia pro mato e caçava. Aí ele vinha com aqueles pacotão de aves. A mamãe limpava e havia festa lá em casa, porque tinha carne. Olha Era aí. bom, Era bom aquele tempo. era muito bom. E a mamãe, como sempre, caprichosa, em casa, fazendo todo o serviço da casa, não tinha empregada, não tinha como. E eu ia pro colégio, apanhava muito da gurizada. Aí eles arrancavam aqui atrás no meu avental e eu apanhava e chegava para casa, a mãe dizia: se tu vier de novo assim, tu vai apanhar aqui também. Te defende. Aprendi, na marra, mas aprendi. Aí, depois disso, não tive estudo além do 5º ano primário. Mas eu sempre, minha vida inteira, eu estive em busca de sabedoria. Graças a Deus, eu consegui, com o pouco estudo que eu tive, eu consegui ler muito, prestar atenção nas coisas. Até bula eu lia, porque eu queria aprender. E deu no que deu. Hoje em dia sou eu. De irmãos, a não ser, o meu pai era viúvo quando casou com minha mãe, e ela teve só eu, e do primeiro matrimônio ele teve um casal. E quando a esposa faleceu, 1 ano depois ele casou com minha mãe. E aí 1 ano depois nasci eu. Olha E aí. foi só. Então, por O parte raspo da taxa. materna, só uma, só a senhora, então. Olha, Só a senhora. E como é que era viver aquele tempo quando a senhora era criança? Estudou até o 5º ano. E trabalhou, ajudava em casa, como é que era? assim, ó, a minha infância foi bastante
Acho que foi normal, porque naquela época a gente não tinha as coisas que tem hoje. Por exemplo, um rádio era o máximo. Então, quando tocava uma música, lá ia eu dançar. Eu imitava muito as pessoas quando os pais iam pro baile. Eu chamava muita atenção porque eu imitava os caras dançando. Uhum. Eu sempre fui uma pessoa desinibida, não vejo maldade em coisa nenhuma, sou muito franca, o que eu tenho para dizer eu falo, e às vezes me interpretam mal, mas não tem importância não, eu sou quem sou E deu. Tá escrito. Isso aí. E eu acho que é uma pessoa muito legal. Devo ser, porque eu tenho muitos amigos. A gente está me conhecendo agora, mas A já gente tem nosso... Eu fico muito agradecido aí por conhecer vocês e dar essa entrevista aí pra gente também, por contar um pouco da sua história de vida também, né? E Eu casei com 18 anos e com Bruno Brúcius. Ele era quando ele era solteiro, ele trabalhava em roça. E depois nós fomos para uma fábrica de calçados. Naquela época a Ruth era um calçado bastante famoso. E ele tinha ele dava orientação e trabalhava, e eu também. Eu tinha 120 pessoas sob minha orientação e ele tinha 34. Eu sempre ganhava mais do que ele. Ele não se conformava, mas tinha que ficar naquilo. sim. E a época foi passando, nós tínhamos casado 60 anos e mais 5 de namoro. Eu comecei cedo, com 13 anos, eu dava beijinho. Aquela época então já tinha isso de namorar cedo. Já. Olha aí. Uhum. E quantos filhos a senhora tem? Eu tenho só Jorge Fernando Brúcius. E ele é tudo para mim. Assim, ó, a gente não se vê a toda hora, porque eles têm o que fazer. Sim. Eles são jovens, precisam trabalhar, precisam estar mantendo o que tem. Sim. E para mim já passou a época, então eu estou à disposição a qualquer hora, mas ele não. Então à noite ele vem, nos conversamos, olhamos televisão, sentamos e ó. E a senhora Telefone. A senhora é viúva hoje em dia, né? Sou viúva há dia 17 de março, não, maio. Dia 17 de maio de 2017 ele faleceu. E aí depois veio a pandemia, fiquei 2 anos muito enclausurada e agora que tá tudo liberado, arrumei um namoradinho. Ai, que Namoradinho. legal. Conta um pouco do namoradinho, então. Pois olha, meu marido, primeiro eu vou ter que entrar ali para... meu marido, ele tinha mal de Parkinson e tinha Alzheimer e foi morrer do pulmão. Nós estivemos na praia, o Alexandre, que era o cuidador dele, morou 4 anos aqui em casa com a gente, um rapaz de 39 anos, forte, e a gente aproveitava muito esse espaço aqui. Sim. E nós jogávamos carta, o Bruno não tinha mais assunto. Anos que eu não sabia mais o que era uma conversa. Se eu perguntava, era assim. Então, esse menino veio alegrar muito a minha casa. Sim. E a gente jogava carta, jogava dominó, ele arrumava as coisas, dava banho, sentava ele à mesa para o almoço. Era difícil, mas para mim era bom porque eu tinha com quem conversar, porque ele era uma pessoa muito alegre.
E assim o tempo foi passando até o dia que ele faleceu. E qual foi a outra pergunta? Sobre o novo namorado. Ah. Aí quando ele faleceu, fiquei aqueles 5 anos sem ninguém. Uma hora dessas ele entra pela minha porta. Ô vó! Ô vó! Eu estava lá fora. Aí ele disse... O cuidador. O cuidador. Aí ele disse... Vó! Eu estou cuidando de um senhor. Seu Pedro. É fora de série. É um cara muito legal. A tampa da tua panelinha. Tu tá louco? Não, nós jogamos dominó à noite. Eu vou pedir para o Pedro um café e daí tu vem tomar café com a gente e jogamos dominó. Não vou perder nada com isso, vamos lá. Fui. A 4ª vez que eu fui, ele me pegou na mãozinha e me levou pro quarto. Aí ele disse assim, você é curto e grosso. Eu tô gostando de você. Bom dia. Bom dia. Tô gostando de você. E vem morar comigo. Eu disse, não. Eu tenho tudo à mão lá em casa, tudo bem. Não vou morar contigo, não. E tu não vem morar comigo também. Porque eu prezo a minha liberdade. E daí? Seu Pedro lhe pediu em namoro. E daí como é que foi a história de vocês? Aí fui jogar um mês, completou um mês, aí eu fui jogar com eles durante o tempo todo. E foi crescendo. Pegamos na mãozinha, rolou um beijinho e a coisa fluiu. Hoje em dia nós somos um casal muito feliz. Já fazem quase 6 meses que a gente está junto. E quando meu filho sai, eu vou para baixo, porque aí eu tenho companhia. E porque ele mora bem longe daqui. Eu vou de carro e A senhora que dirige. eu dirijo, levei ele junto para a praia. Ele ficou muito feliz, ele achou que era uma cabaninha. Quando ele viu minha casa, ele disse assim, nossa, mas essa é tua casa? Pra quem não olhou outro vídeo, diz a idade dele. Ah, sim. O Pedro completou 100 anos. Esse é o seu E é Pedro. fora de série, cara. 100 anos. Então vocês se conheceram com Quando ele 99 tinha 99. anos. Isso aí. Olha Começou só. numa vida O agora. Pedro é muito legal. Ele é educado, ele é carinhoso, ele é alegre, concorda com tudo. Realmente Tá muito bom. ele era a tampa da sua panela mesmo. Então, Mesmo. como o rapaz lhe falou. Ó, ganhei. Ganhou o anel dele, nossa, que legal. Olha aí, ó. O anel de compromisso. É isso aí. Olha aí, aos 84 Sim, anos, senhor. Olha o só. anel de compromisso. Isso é muito interessante, muito legal. E conta um pouco da história da senhora. Como é que a senhora começou a trabalhar? Depois que eu me aposentei, eu comecei a pintar panos de prato. Eu tinha tantos que eu não sei se tudo que eu fiz na minha vida até aqui, depois de aposentar, cabe na minha área, vamos dizer que não é tão grande que nessa sala, amontadinho assim. Olha que eu trabalhei dias até 4 horas da madrugada. Depois de aposentada. Depois de aposentada. E aí eu vi que eu tinha alguma coisa que dava para aproveitar diferente. Mas quando a senhora começou esse pano de prato, sem curso, sem nada, Sem só nada. sem nada. E eu via a minha professora, era Lawrence, agora não me vem o nome dela,
Aí eu fui fazer um cursinho, assim, uma base para mim saber aproveitar as tintas e como usar pincéis e essas coisas todas. Eu não tinha noção. Eu só tinha trabalhado em fábrica. Com 8 anos de idade que eu comecei. 8 anos. E aí... 8 anos começou com o quê? Fábrica. Nossa Senhora! Antigamente já começava mais cedo, né? Sim. Gente, com E eu acho até que hoje em dia essa coisa de 16 anos não muito tá velho, certo, não tá porque certo. acostuma a não fazer nada, isso. depois não Depois aprendeu não quer. nada e não quer fazer mais nada. Isso mesmo. Aí é a Olha aí, experiência a de senhora vida. começou com 8, tá bem, né? Super Não bem. matou ninguém ao E serviço. eu sempre me considerei uma pessoa justa, trabalhadora, caridosa, porque onde eu posso ajudar ainda hoje, eu ajudo e tem muita gente que depende de mim. E eu vivo bem, mas falando do assunto da pintura, eu conheci Vera Bizarro em Taquara. E ela fazia copos de leite, rosas e girassóis. Eu estava encantada com aquilo. Aí eu pedi para ela se eu não podia fazer umas aulas com ela, mas eu não E ela disse. fazia isso em telas. Em telas. E aí ela disse assim, não, pode vir, eu estou dando aula no meu ateliê. Aí eu fiz 8 meses, eu acho que deu. Eu fiz curso com ela, mas ela não me ensinou o que eu queria. Mas como eu era muito esperta, eu ficava de olho no que ela fazia, porque eu ia na casa dela sem ter curso. E aí, quando eu via ela fazer, eu vinha para casa e treinava, até que saía. E com isso eu comecei a aprender a fazer o que eu queria fazer. Uma vez, num fim de ano, aí ela nos presenteou com umas obras e ela fez para cada um quadrinho. Eu saí de lá super satisfeita, porque era de uma famosa. Ela já tinha fama dela. E hoje em dia eu posso dizer que eu tenho obras na Itália, na Irlanda, na Argentina, no Uruguai, tenho na Alemanha, na Inglaterra. Nossa. E também nos Estados Unidos. Mas esses foram comprados e levados. Os outros foram adquiridos em exposição. E eu mantive a casa por 4 anos só com lucro de pintura. Fizemos uma casa na praia, onde eu ajudei muito, porque eu trabalhava até 4 horas da madruga. E eu consegui as aberturas, todas elas, e piso e essas coisas, tudo era comigo. E a construção em si era com o meu marido, porque ele construía, ele sabia fazer isso. Então a gente viveu um tempo lá, aí eu conheci um olheiro. Agora eu vou entrar no outro assunto. Um olheiro que era de arrumar pessoas brancas que não queriam pessoas morenas, estavam procurando para fazer uma novela. E eu não sabia nada disso, mas eu era curiosa. Então eu pensei assim, pergunto para o meu marido, posso? Se tu quer. Fui. Menina, conheci tanta gente importante, me comuniquei com uma senhora que eu não lembro mais o nome, era uma artista bem famosa,
e Rosa Maria Murtinho e aquele que, que tu viu na foto. Sim, eu vi, tinha ali o Lima Duarte, tinha o... Os outros agora eu esqueci o nome que eu vi. E essa novela era pra Globo? É, da Globo. Foi E Globo. era, o nome dela era Estrela Guia. Estrela E eu fui figurante dessa novela. Que Não legal. tive fala, só posição. Sim. E aprendi como se faz uma novela. Eu achei aquilo muito interessante. Porque agora, quando eu vejo novela, eu Já sei sabe o que como é que é. acontece, como fazem, o que precisam levar. O bastidor Oh, da novela. era muito interessante. E, A senhora ficou lá no Rio de Janeiro daí. sim, eles me deram a viagem e o hotel. E aí, uma outra que filmava só comerciais, ela fazia, assim, de automóveis e de liquidificador, sei lá, né? Essas coisas assim. Propagandas. Aí tinha um que era para ir para Paris, né? França. Eles queriam que eu filmasse a entrada num carro, porque eu era cabeça branca. Eles queriam mostrar que eu tinha como dirigir uma caminhonete famosa daquelas. É isso. E aí eu telefonei pro meu marido, ele disse não, porque eu tinha que ficar um dia a mais. Não, tu vem como tu foi. E aí eu voltei sem fazer, mas eu tive o convite. Aqui, ó. Olha aí, ó. Que legal. Além de participar de uma novela, eu fiquei sabendo aí pelos passarinhos que passaram que a senhora participou da Oktoberfest de Igrejinha. Sim, aí abriu pela Oktoberfest inscrição de idosos para Senioren de 2011. Aí eu pensei, agora chegou minha vez. Aí eu fui, me inscrevi, não deu outra. Ganhou. Ganhei porque eu falei 3 idiomas. E eu era muito desembaraçada contra as outras. Mas, assim, foi uma alegria enorme participar. Porque é um novo conhecimento e, além de ser novo conhecimento, passou por muitos lugares onde fiz novas amizades, onde fiz... Conheceu novas pessoas, sim, uma coisa outro, tudo novo. Outra dimensão. Isso aí. E quais são os idiomas que a senhora fala? Eu falo alguma coisa de inglês, espanhol, é mais do que um inglês, alemão. Falo tanto o Hunsrück, que é o nosso idioma, tem 21 na Alemanha, e ainda falo também o português. São 4. Português, então são 4. E a senhora já viajou para fora do país? Sim, eu estive... Bom, pertinho por aí foi tudo. Paraguai, Uruguai, Argentina. E depois nós fomos, eu e meu marido, nós fomos para Bariloche e para aquela fotografia que tu viu que eu tô esquiando. Lá no Chile? No Chile. No Chile. Às vezes me perco, já a minha cabeça não é mais a É mesma. normal. Né? É normal, isso é normal. E sobre as obras de artes, a senhora podia nos mostrar um pouco essas obras de arte? Com Ou certeza. quer conversar, ou quer contar mais alguma coisa antes disso? Não, tá bom, sim. Ele Tá pode ir bom. mostrando. Então agora a senhora pode mostrar as suas obras de arte e conta um pouco de onde veio a ideia de fazer essas obras de arte.
Se foi sonho, se foi foto, da onde veio as imagens para fazer essas obras? Pode ser? Você não se importa que aquelas do quarto, elas têm história. Vamos mostrar ela. Então tá bom, vamos lá. Essa aí quando ela era rainha da outubro. Essa foi quando a senhora era rainha da outubro. Exatamente. Senhor, né? Como é que se diz? Como é que se diz? Senhorinha. Senhorinha. Tá. Então essa é uma obra. Essa não é óleo sobre tela. Essa é como se pinta pano de prato. Muito difícil. E ela tem por cima um vidro para conseguir deixar sem desbotar. Essas coisas assim eu também fiz. Assim. Olha só que trabalho mais excelente. Esse é da minha professora. E daí eu copiei para fazer mais ou menos uma coisa que combinasse. Muito legal. Ó, esse que eu fiz pro meu bisneto. Aí tem... Isso aqui são sobras. Aqui tem as fofoqueiras. Vamos mostrar, né? Essa aqui é as fofoqueiras. Olha só. Esse aqui eu fiz para os meus netos. Quando eles me visitavam, quando eram pequenos, eu contava a história da ovelha perdida. Olha só. E essas coisas de outubro eu também fiz. E essa tela aqui é assim, ó. Aqui é o planeta. Viviam só homens aqui. Esse é o nascimento da Eva, na minha concepção. A mão de Deus dando a vida na criação que o homem fez. Porque ele queria uma companhia. E deu nisso, ficou bonito. Maravilhoso, Muito viu? lindo. Essa mão é minha. E é para ser a mão de Deus, imagina. Aqui era uma época que eu vivia em vida passada na Itália. E eu vivia de rosquinhas. Sonhava sempre com a mesma figura, a mesma coisa. Passava por debaixo daquele trombolinho ali, sentava, bronzeava meu corpo. Porque, na verdade, eu, naquela época, não era o que eu sou agora. Sim. Essas coisinhas assim também eu fiz. Olha só. Para isso eu tive uma professora em Taquara. Ela é que me orientou nessas coisas todas. Isso aqui eu herdei da minha mãe, em branco. Aí Depois eu a senhora pintou daí. fiz a pintura. Nossa, que show. Muito E lindo. olha, mostra ali aquelas Aqui, que ela ó. fez em cima. Esses eu pintei. E aqui os azulejos, né? Sim. Esses azulejos é todo pintado pela senhora, então. Sim. Não tinha dinheiro para comprar, aí a gente fazia Olha o só. possível. A obra de Tinha arte vontade de fazer que essa senhora fazia. Toda a cozinha com azulejo pintado por ela. Ali aqueles vidros ali também foram pintados por mim. Lindíssimos. É uma obra, olha, para fazer um negócio assim tem que ter talento, né? Olha esse aqui eu me apaixonei por esse aqui. Olha ó. só que coisa mais linda. Olha ali uma senhorinha que é um asilo, né? É um Lar asilo. Esperança. Isso aqui veio num calendário da Itália. Isso deve existir por lá. Isso é cópia. Nossa, mas é muito Isso é a lindo. cópia de um calendário. Só que eu botei número e botei lá de Esperança. Sim. Sim. E esse aqui, Esse aqui foi premiado 3 vezes.
municipal, regional e estadual. Conte como E é o que nacional eu não participei. Essa mão que aponta o dedo para você, chama atenção para que você cuide que não faltem araucárias, peixes, aves, para que as futuras gerações ainda possam usufruir disso bonito. tudo. Não tinha como não ser premiado, né? Ali. Aqui tem mais. Tem bastante coisas aqui lindas. Olha só. Esse Papa eu tinha tirado da revista Veja. Ficou igualzinho, não tem o que esse sorriso maroto, olhar brejeiro, essa coisa toda, consegui botar como estava na foto. E eu vendi, mas uma criança bateu e rasgou ali. E a química de hoje em dia não é mais como era antigamente. E isso eram restos de tinta que eu tinha. E fui juntando até que deu essa cor. E isso não consigo mais fazer. Ficou um detalhe, Então, né? Mas. Fica assim. É. E esse aqui é uma obra que eu prezo muito, porque é feito todo ele com transparências. Um passa para o outro. Embaixo parece ser um vidro. Sim. E aqui tem brilhos. Tudo coisas que é muito difícil de fazer. Só um artista mesmo para fazer, um profissional para fazer isso, né? Não pega. E aqui então essas fotos. Essas fotos são minha sogra, meu sogro e meus netos. Isso aqui foi quando eu fui para Chile. Aqui eu fiz calendário, Olha aí. 2006. Esse aqui eu fui para Rio Rio de Janeiro fazer novela, figurante. Esse eu sou rainha da Oktober. Mulher destaca de baixo. Mulher de destaque, essa aqui. Essa aí. E essa aqui é quando eu fui candidata a vereadora. Olha aí, ó. Foi candidata a vereadora. Que ano foi isso? Isso eu não me lembro mais. Que nem o trem. Foi. Já foi. E essa outra ali? Qual? Essa outra parte ali? Essa aqui? Essa daqui você quer? É essa também. E claro, mostrar primeiro lá em cima, né? Isso foram conquistas. As conquistas. Essa aqui também, ó. Essa. Foi em 2005. É. Olha aí, ó. E aqui, então, a senhora pode dizer, ler esse poema para nós? Posso ler. As mãos do artista. Quando mãos se transformam em asas soltas ao balanço dos ventos, ou em ventos revoltos ondulando mares e cabelos, quando mãos se transformam em carinho puro, bailando através de criações coloridas e variadas, transformando o momento em eternidade, quando mãos buscam a perfeição das coisas, deixando impressões agradáveis, esfuziantes e um espectador, então essas mãos são alma pura à procura de tudo no nada. Elas, envolvidas pelo Criador, deixam de ser homem, transformam-se em artista. Isso veio da minha cabecinha. Nossa, muito lindo. Muito lindo. Como as outras obras de arte também veio da sua cabeça. A maioria. E muito lindo. Então, para finalizar o nosso vídeo, a senhora, ao lado do seu novo namorado, pode deixar um recado para a população de hoje, para os jovens de hoje? Com certeza. Eu acredito que tem mais jovens hoje em dia, aqueles que não usam drogas para serem gente, aqueles que se dedicam ainda ao ser humano
e se veem como um ser humano, esses sim têm possibilidade de ser mais do que eu. E eu acredito que possam ser. Então, desejo também a cada um que tenta ser felicidade, porque eu sou feliz. Muito obrigado. E essa entrevista a gente vai pôr no canal Viajantes do Sul. A gente Autorizado. pode autorizar. Pode pôr. Tá muito bom. Obrigado.